Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quando você estiver assistindo a este vídeo. Eu sou o professor Rubem Ramos e nós vamos continuar na nossa jornada de conhecimento dentro da disciplina GIC. Nós havíamos parado na nossa última aula síncrona no conhecimento de que a informação é hoje tida como um recurso e, portanto, ela exige diferentes níveis para ser analisada de forma eficaz e eficiente. Toda essa noção que nós construímos até então teve a sua origem creditada, a aspectos que vieram da inteligência militar. Por exemplo, o primeiro deles, garantia de confidencialidade. É muito importante em vários momentos que a informação, quando transmitida entre pessoas, entre entidades, seja feita de forma confidencial até para manter a sua credibilidade. O segundo é a proteção a informações sensíveis ou privilegiadas. Mesmo hoje, nessa era da informação e do conhecimento, existem determinados cenários e contextos em que não apenas ainda se pratica os diferentes níveis de acesso à informação, mas isto é necessário porque um grupo determinado de pessoas tem melhor capacidade ou mais responsabilidade para lidar com elas do que o total. Isso é muito comum, por exemplo, quando nós nos referimos a intranets, que são internets corporativas de empresas de médio e grande porte, em que eu vou acessar conteúdos via um login e uma senha. Quando a gente coloca esses dados no computador, o próprio programa de acesso é configurado para permitir disponibilidades de acesso diferentes a funções diferentes. Como assim? Se quem acessa a intranet, nesse nosso exemplo, é o presidente da empresa, é um diretor de alta gerência da empresa, uma pessoa que comanda, uma pessoa que coordena, teoricamente, essa pessoa precisa ter acessos privilegiados a determinados dados e informações que outras pessoas que também trabalham na empresa e seriam, portanto, colaboradores ou subordinados podem não ter. Assim sendo, quando a gente faz, nesse exemplo, a proteção, é através do login e senha garantir que apenas as pessoas em determinadas posições estratégicas, posições chaves, vão ter acesso a essas informações. Outra forma é através da criptografia, que é já uma técnica bastante antiga, ela é pré-computador, em que vão se alterar dados e informações no formato geral, para que só algumas pessoas com determinados aplicativos ou determinadas instruções possam acessá-las. Tudo isso é forma de dar proteção a informações. O terceiro ponto é análise ou interpretação de dados e informações. O aspecto militar começou a trazer isso, mostrando o quão importante e o quão estratégico é você proceder à melhor forma de análise para ter uma interpretação mais completa de uma massa de dados ou de grandes informações, sejam elas veiculadas entre membros de um mesmo exército ou agremiação, ou mesmo informações obtidas junto ao mundo externo, como pelos veículos de comunicação. E o quarto ponto é o atendimento a demandas específicas de indivíduos e pequenos grupos, também conhecido como personalização. Nós temos cada vez mais hoje o uso de tecnologias que
a partir do momento que nós vamos as utilizando, acabam por facilitar e tornar o nosso acesso, o nosso uso mais familiar, e, portanto, personalizado. Exemplo disso é o Netflix. Para todos vocês que têm o Netflix, sabem que muitas vezes vocês vão acessar com o seu login e senha e já vai ter um catálogo de títulos que lhes são sugeridos pelos gostos que você demonstrou e as categorias de filmes que você já assistiu na plataforma. Um segundo exemplo dentro do Netflix é quando você assiste a um filme e muitas vezes não pode terminar o filme, ou até terminou e quer reassisti-lo depois de algum tempo, o cartaz do filme para você ter acesso muda. Às vezes muda o personagem, muda o título, muda a figura. Continua sendo cartazes oficiais daquele filme, mas essa forma de mudança é uma marca que o Netflix oferece para aumentar o leque de opções, porque você já assistiu aquilo, então se você está querendo reassistir, significa que você tem uma predileção, um gosto pessoal por aquele filme, e por isso há uma personalização do acesso, né, e da figura do filme. Aqui nós temos um modelo que foi um dos primeiros modelos processuais do Shu a respeito do que é a gestão da informação e do conhecimento. Então, se vocês acompanham a linha de raciocínio, vão ter que, de acordo com o Shu, a primeira questão no que envolve informação se dá quando nós acessamos ou reconhecemos as necessidades de informação que temos. Isso é uma coisa que é mais detalhadamente vista da disciplina do semestre que vem, que é usos e usuários de informação, mas basicamente aqui eu posso falar para vocês que a necessidade de informação equivale a um estado de ausência, de falta, de lacuna no arcabouço conceitual da pessoa, ou seja, quando uma pessoa, um indivíduo reconhece que dentro de determinado tópico, assunto, fato, evento, ele e ela não detém todos os conhecimentos que gostaria ou poderia para entender o que está acontecendo. Isso representa uma ausência, uma lacuna, e esse reconhecimento é a porta, né, efetiva de entrada da necessidade de informação. Porque com o reconhecimento passa-se a identificar que há uma necessidade de preencher essa lacuna. Então, reconhecendo essa necessidade, o indivíduo vai, de alguma forma, querer adquirir informação para preencher esse vazio, essa lacuna que tem. Essa aquisição, pelo modelo do Shu, pode ser feita de várias formas. Ela pode ser hoje conseguida pela internet, pelos veículos de comunicação, entre pessoas, dentre outras formas. E ela leva a 3 caminhos diferentes que não são excludentes uns dos outros, mas não precisam acontecer necessariamente na ordem numérica que está aqui. Eu vou pegar essa ordem numérica apenas para título de exemplo do nosso modelo. Então, quando a pessoa adquire a informação, muitas vezes ela adquire ou de uma forma ou de um tamanho em que essas informações não estão num formato bom o suficiente ou estão muito dispersas, e essa pessoa precisa dar uma forma de organização e armazenamento. Isso é muito comum conosco no nosso dia a dia, quando, por exemplo, a gente faz uma busca no Google e encontra um site novo que nunca visitou antes. E aquele site
chama a atenção, desperta a nossa curiosidade. Mas ou a gente não tem tempo de investigar a fundo aquele site, ou ele é muito grande, contém muitas informações. Então, o que normalmente a gente faz nesse caso é jogar ele para o favoritos, que é uma marcação que nós fazemos no nosso navegador de internet para armazená-lo de forma a poder mais facilmente no futuro reacessá-lo. Outro exemplo é quando nós estamos estudando um tema como, por exemplo, gestão da informação e do conhecimento, e nós vamos ou no Google Acadêmico ou numa base de dados e jogamos o termo e achamos vários textos. Só que esses textos falam de uma abrangência enorme. Então, o que é indicado nesse sentido, do ponto de vista científico-acadêmico, é que você faça um filtro, uma seleção, utilizando o resumo e as palavras-chave. Quando você faz isso, você está fazendo filtros. E esses filtros servem para melhor organizar os dados e informações que estão naqueles textos. O quarto ponto são os produtos e serviços de informação, que hoje nós temos acesso vasto pelas tecnologias de informação disponíveis, e aí eu já falei alguns nessa aula, como intranet, que normalmente corporações e grandes empresas usam, bancos de dados, bases de dados, portais na internet, entre outros lugares, repositórios de informação. Todos esses são tidos como produtos de informação. Por quê? Porque eles contêm uma grande massa e volume de dados e informações que podem ser acessados pelos usuários em diferentes momentos. E, no caso do usuário que os acessa, às vezes é um acesso pago, às vezes é um acesso com login e senha, ou às vezes é um acesso público. De toda maneira, o acessar se configura como uma prestação de serviço, porque o portal, por exemplo, de informações, ele é um veículo de comunicação e ele presta o serviço de informar o que está acontecendo via notícias, via análises, via argumentos a quem por ele busca. O quinto ponto é a distribuição da informação. Dado que nós estamos na sociedade da informação e do conhecimento e que nós temos essa gama enorme de dados e informações disponíveis na rede mundial de computadores, dentre outros suportes, uma preocupação é como dar acesso às pessoas que necessitam dessas informações. Para isso se pensa em distribuição. Quais as melhores ferramentas, quais os melhores meios e canais para distribuir informação? Isso depende do âmbito da empresa, isso depende da área de atuação, isso depende do público que vai acessar. Mas, por exemplo, uma forma de distribuir informação muito aceita, sobretudo pelos brasileiros nesse sentido, é através das redes sociais. O Instagram tem servido como uma enorme vitrine em que lojas e comércios de vários portes usam para divulgar amostras, divulgar os seus produtos, divulgar os seus serviços, e o fazem com fotos, com vídeos curtos, muitas vezes utilizando depoimentos de clientes que já utilizaram, compraram esses produtos e serviços. Então é um canal de comunicação estabelecido por uma rede social em que você vai informar ao público real e ao público potencial daquilo que você está oferecendo, na tentativa de cativá-lo para
ser parte da empresa para adquirir, comprar esses produtos e serviços. Mas o Instagram, enquanto rede social, é um exemplo atual de forma de distribuição de informação. Nós temos outro que também é atual, que é o podcast. O podcast é tido por muitos como a evolução do rádio, pois você vai utilizar de uma ferramenta, uma plataforma de comunicação, sobretudo baseada em áudio, para acessar conteúdos cada vez mais especializados e segmentados. Então, por exemplo, tem podcasts que são voltados para o mundo esportivo, tem podcasts que são voltados para o mundo da moda, tem podcasts que são voltados para o mundo do entretenimento, e cada um de nós que utiliza essas plataformas o faz buscando ter uma forma de, não apenas de comunicação, mas de acesso a informações que consideramos importantes, que consideramos válidas e que gostamos dentro de segmentos, dentro de tópicos. Então, o uso do podcast por veículos de comunicação e por outras empresas como escolas, associações, sindicatos e afins é uma forma de distribuir a informação utilizando, nesse caso, o veículo de comunicação. Todos esses três exemplos que nós estamos dando aqui, ou três categorias, melhor dizendo, que nós estamos vendo do modelo do Shu, como eu falei, vem a partir da aquisição de informação. Mas não significa que vão acontecer nesta ordem que eu falei. Podem acontecer, desde organizar e armazenar a informação, passando pelo acesso a produtos e serviços de informação, até a distribuição, ou podem acontecer de forma alternada, tanto a partir da aquisição quanto entre si. Independente da ordem que se for alcançada, o resultado dos três fatores, 3, 4 e 5, que compõem o modelo de JIC do Shu, levam o usuário àquilo que ele está mais querendo, que é dar uso, empregar a informação de alguma forma para algum propósito, que normalmente é sanar o seu problema de necessidade ou preencher a lacuna informacional que ele detetou no início da operação. É claro que isso não se encerra aqui, porque todo esse processo de gestão da informação, ele é cíclico. Muitas vezes, quando você faz uso da informação, você acaba resolvendo uma situação, mas isso pode gerar, no bom sentido, outras lacunas, outras ausências que você vai percebendo e, com isso, vai detetando novas necessidades de informação. Então, todo esse processo, como eu falei, ele é cíclico, ele pode ser contínuo e ele vai formando o arcabouço de conhecimento que os seres humanos vão adquirindo ao longo da vida. Então, a gente está percebendo o quanto que a gestão da informação é algo importante, é algo presente nas nossas vidas. E mais detalhadamente quanto a isso, o Wilson traz uma definição isso do que vem a ser gestão da informação, que ele coloca como a aplicação dos princípios de administração na aquisição, organização, controle, disseminação e uso da informação relevante que sustente a operação efetiva de organizações de diferentes tipos. Então, o que o Wilson fez com a sua definição foi textualizar o modelo do Shu. Por quê? Ele traz a questão de administração no sentido de gerência, de organização, mas no sentido de realmente gestar, gerir, melhor dizendo,
o insumo informação, sendo que esse insumo pode ser usado para aquisição, para organização, controle, disseminação e uso. No âmbito organizacional, independente do tipo. O que nós estamos percebendo, então, voltando lá no modelo do Shu, é que gestão da informação pode e deve ser aplicada hoje por todo tipo de empresa, independente do porte, micro, pequena, média ou grande. Ela também pode ser aplicada por diferentes operações que uma mesma empresa atue ou efetue. Assim sendo, nós estamos começando a entender a importância e a relevância da gestão da informação no mundo organizacional, corporativo e empresarial. Claro que ela não é só aplicada para isso, mas pelo seu caráter gerencial, nós damos um pouco mais de ênfase no nosso foco a essa vertente gerencial, a essa vertente ou pegada, como queiram, empresarial da informação. Nós vamos retomar esse conteúdo na próxima aula síncrona a partir daqui. Até então, muito obrigado e vejo vocês lá. Até mais.